Então o Novo Testamento, segundo a carta aos Hebreus capítulo 9, ele começa a valer, começa a ter valia após a morte do testador, do mediador, ou seja, de Jesus Cristo. Veja o que ele diz aqui no versículo 15. E por isso, Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ou seja, aqui está dizendo que Jesus Cristo passou a ser mediador de um novo testamento por causa da sua morte ali na cruz. Porque onde há testamento, necessário é que intervém a morte de quem? Do testador, a morte de Jesus. Ou seja, antes de Jesus ir à cruz, ainda ele estava debaixo do Antigo Testamento. Pois o Novo Testamento, a Nova Aliança, o Novo Pacto, só poderia ser consagrado após a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Ou seja, enquanto Jesus Cristo estava vivo ali nos evangelhos, pregando as ovelhas perdidas da casa de Israel, ainda estava no período do antigo pacto, da antiga aliança, do Antigo Testamento. Então temos que ter muito cuidado, pois muitos pastores e líderes pregam coisas ditas por Jesus nos evangelhos que foram para os hebreus, para os judeus ou para os sacerdotes e escribas daquela época e não para a igreja. Temos que discernir isso para que assim nós não venhamos colocar a igreja debaixo de um jugo. Tá? Então por isso que ele diz, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, o primeiro testamento, o Antigo Testamento não foi consagrado sem sangue. Como que o Novo Testamento poderia começar nos evangelhos, no nascimento de Jesus Cristo, sendo que ele ainda não tinha derramado sangue? Então ele explica, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea, isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Ou seja, assim como o primeiro testamento, o primeiro pacto, a antiga aliança por Moisés só foi consagrado com sangue, assim também o Novo Testamento só poderia ser consagrado com o sangue de Jesus Cristo. Então antes do derramamento de sangue não havia Novo Testamento, por isso que nos evangelhos, as cartas dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, muitas das coisas contidas ali foram diretamente para o povo de Israel daquela época, para o antigo pacto, para os que estavam debaixo da lei, para que eles cumprissem com a lei. Jesus disse, eu não vim destruir, eu vim cumprir a lei. Existem muitos aí que ousam dizer que Jesus não guardou a lei, que Jesus foi contra as leis de Moisés, que Jesus aboliu a lei de Moisés durante aquele período em que ele estava ali nos evangelhos, antes da crucificação. E isso é um erro, porque vai contra a carta aos Hebreus, contra a palavra de Deus. O Novo Testamento, a Nova Aliança, só foi consagrado com derramamento de sangue, após a morte do testador, após a cruz. Isso está bem claro aqui no texto.